Bom dia a todos, um feliz sábado. Prazer imenso estar aqui novamente no Espaço Novo Tempo. Obrigado pelo convite, irmãos. E eu espero que esta manhã possamos, pela graça de Deus, como temos ouvido vários testemunhos sobre conversões, que hoje esse sermão e tudo que tem sido feito aqui nesse Espaço Novo Tempo possa ser decisivo para que você tome uma decisão ao lado de Jesus. Se você já é batizado, que você cresça na fé. Se você ainda não é batizado, que você tome essa decisão e abrace a Jesus como seu único e perfeito Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos hoje, nesta manhã, trazer um sermão que muitas vezes, uma palestra, não sei como eu posso chamar, sermão tem uma conotação às vezes pejorativa, né? Mas não é pejorativo. Uma mensagem que nos nossos dias ela é muito oportuna, principalmente no mês e na semana em que nós vivemos. No dia 31 de outubro agora, terça-feira próxima, faremos o 50º ano do aniversário da Reforma Protestante. 500 anos em que Martinho Lutero, ele ousadamente foi até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e pregou na porta da catedral as 95 teses sobre justificação pela fé. Que coragem! Sendo que havia apenas uma igreja que dominava e delimitava e determinava a vida ou a morte das pessoas. Esse homem, sem sombra de dúvidas, pelo poder de Deus, foi lá e tomou uma decisão e falou assim, não, a Bíblia não diz que eu devo fazer coisas para ir para o céu. Até um pouco, talvez, não me perdoem talvez se eu estiver dando uma continuidade aos estudos do trimestre, mas os estudos do trimestre, eles são realmente a espinha dorsal do cristianismo. Vocês sabem que quando Lutero se converteu verdadeiramente, ele se converteu lendo a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos foi que converteu Lutero. E na Bíblia, você, quando estuda a palavra de Deus, você tem alguns livros que são assim, chaves, né? Essenciais. Oh, muito obrigado, meu amigo. São essenciais para que você compreenda a mente de Deus, o raciocínio bíblico. Por exemplo, Daniel junto com Apocalipse, né? Romanos junto com Gálatas. Por isso que não é por acaso, mas foi direcionado o estudo desse ano, 500 anos da Reforma, Gálatas no trimestre anterior e Romanos agora. Por exemplo, o livro de Isaías, ele é um vislumbre de toda a Bíblia. E sem sombra de dúvidas, Jesus está em toda a Bíblia. Certa vez eu já disse uma vez uma igreja pregando que Jesus está ao longo de todas as Escrituras. E quando você vai em São João capítulo 5, 39, não precisa abrir ainda, não é o texto base ainda dessa manhã, ele fala, examine as Escrituras, porque querem ter a vida eterna. Pensam que têm a vida eterna, sim, e são elas mesmas que testificam, que falam de mim, porque toda a Bíblia fala de Jesus. E hoje, nesta manhã, eu espero que você tome uma decisão baseada numa questão simples. Dependendo do ponto de vista em que você observa a palavra de Deus, uma coisa simples pode limitar a sua vida ou a sua morte eterna. Eu acho que eu já falei nessa igreja, e me perdoem se eu repito algumas frases que eu vou aprendendo com grandes homens que eu estudo, leio e ouço por aí, mas eu quero dizer uma coisa, que você hoje ouça que se quem nasce uma vez nesse mundo, possivelmente vai morrer duas, com certeza uma, mas morrerá duas. E quem nasce duas vezes nesse mundo, morrerá apenas uma, pela graça de Deus. Porque se você nasceu apenas uma vez, você nasceu de forma biológica. Mas se não aceitou Jesus, correrá o risco da morte, biologicamente falando, a que todos estamos fadados, e a morte eterna de Apocalipse capítulo 20. Todavia, pela palavra de Deus, aquele que nasce duas vezes, nasceu da sua mãe, depois nasceu pela água do Espírito, se acontecer alguma coisa, algum infortúnio, é só o infortúnio da morte que é um sono. Porque você terá a vida eterna, junto com os remidos, conforme a promessa de Apocalipse que o Senhor Jesus nos deu. E assim, eu estava falando sobre coisas simples, porque uma questão às vezes simples que eu possa estar dizendo hoje, possa ser a decisão que você tenha que tomar a estar ao lado de Jesus, estar ao lado do verdadeiro caminho. O tema de hoje, por favor, pode colocar a projeção, Paulo? Não sei se já está funcionando. Ok, obrigado. Vamos lá. Ok, muito bom. Cumprindo a lei. O tema de hoje é cumprindo a lei. Fala assim, nossa, que tema tão simples, árduo, um aparente estudo bíblico. Queridos,
Todas as vezes que você fala de Deus, você está estudando a Bíblia. Um estudo bíblico não é uma forma de você estar numa sala de aula, simplesmente pegar uma lousa e colocar assim um diagrama e dizer, isso é um estudo, agora isso é uma palestra. Não, não, não. Todas as vezes que você busca a palavra de Deus, você está estudando a palavra de Deus. E, sem sombra de dúvidas, eu digo aqui, com acerto 100%, eu serei muito agraciado com isso. Porque todas as vezes que eu falo a palavra de Deus, eu aprendo muito. Deus tem falado comigo. Eu espero que assim seja com vocês. O texto de hoje está aqui, está em Mateus capítulo 5, né? Todos estão enxergando bem? Né? Não sei se ficou muito pequeno, mas diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. E eis a questão. Jesus, nesse texto, ele começa a debater, e ele começa a trabalhar a questão do o que é cumprir. Por quê? Veja só. Muitos dizem por aí que não precisamos guardar os 10 mandamentos, porque Jesus cumpriu a lei. Para esses pregadores, o cumprir significa nulificar, pôr de lado, cancelar uma obrigação. De uma certa maneira, esses pregadores dizem assim, o ensino perigoso que Paulo fala de ensinos de doutrinas demoníacas. Todas as vezes que a escritura é deturpada, você pode lembrar de 1 Timóteo 4:1, ensinamentos de demônios. Todas as vezes que a Bíblia está sendo combatida, interpretações estranhas, coisas esquisitas, não são ensinos que vêm da palavra de Deus. E eles chegam a dizer, é que Jesus não veio para salvá-lo do pecado, mas veio para desobedecer a lei. Isso está certo? Está errado. Isso está errado. Nós temos hoje um grande debate no mundo cristão, que, aproveitando a Semana da Reforma, alguns pensam que a Reforma parou em Lutero falar o justo viverá pela fé. Mas o que aconteceu com Lutero foi uma centelha, um start, uma caminhada da jornada da revelação profética que a igreja remanescente, a igreja de Deus precisava ter. Mas era muita informação para reverter a obscuridade do período em que a igreja romana dominava na Europa e mandava no mundo religioso e dominava o pensamento das pessoas e anulava qualquer oportunidade das pessoas terem fé ou entender o que fosse Deus. Mas o essencial foi dado à largada, quando Lutero descobriu que o justo viveria pela fé, pelas Escrituras. E a questão é, quando Jesus fala, não vim abolir a lei aos profetas, isso pós-reforma é uma realidade que hoje muito se prega por aí. Se prega dizendo, não, amigos, Jesus nos deu a graça, e vivendo na graça, tudo é de graça e não tem mais lei, mais obrigação. Vamos dar continuidade. O que significa cumprir? Vamos ver aqui. Mateus 13 a 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Por quem? Por João Batista. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja só que João Batista estava também cumprindo toda a justiça. O que é cumprir, então? Vamos mais um texto. O que não seria cumprir? Ok? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Notem que cumprir significa fazer a vontade de Deus. E começamos então a perguntar, por que Jesus começou falando sobre não abolir, mas cumprir? Jesus é Deus, queridos. Quando esses homens vieram perto de Jesus, o texto de Mateus fala que não pensem. Sabe por que ele falou isso? Porque Jesus já estava lendo os pensamentos deles. Não pensem. Vocês estão pensando que eu vim aqui trazer uma nova ordem mundial. Estão pensando que eu vim agora revogar aquilo que está escrito. Não. Eu não revogo as coisas que eu coloco. Os meus fundamentos são perfeitos. A palavra de Deus é plena. Ela não se contradiz. Ela tem aparentes contradições. Ela pode gerar dúvidas na sua cabeça. Mas não pensem que eu vim abolir, que eu vim revogar, nulificar. Então ele estava num debate perante aqueles fariseus. E olha só, a própria palavra de Deus diz no Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu.
Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A vontade de Deus ser feita na vida do cristão é quando a lei de Deus está no seu coração. É uma coisa assim que não é contraditório, é bíblico, é verdadeiro, é o que está na palavra de Deus. Mas vem a dúvida ainda, o que é cumprir? Portanto, não são 10 sugestões, são 10 mandamentos. A lei de Deus, ela é válida, ela é eterna, ela é imutável. Mas vem a questão, o que Jesus estava fazendo ali? Qual que era o problema do debate? Vamos lá, deixa eu mudar mais um aqui. Ok, voltando. Quando Jesus fala, não vim cumprir, imagine, não vim abolir, desculpa, mas vim cumprir. Vocês imaginem, por exemplo, se substituísse a palavra abolir, que significa destruir, da seguinte maneira: não pensem que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas destruir. Se cumprir significa destruir, esse é o sentido que estão dando. Não vim abolir a lei e os profetas. Se abolir significa destruir, então Jesus, nas 2 primeiras palavras, ele disse correto. Não vim destruir a lei e os profetas, certo? Não vim de forma alguma, não vim destruir nada, mas eu vim destruir. Não. Como que ele não veio destruir, mas veio destruir, segundo alguns dizem, que cumprir é destruir, que cumprir é revogar? Não faz sentido. O grande debate ali também, alguns param para pensar o seguinte: Jesus não está falando somente da lei moral, não. A lei e os profetas, quando ele fala, ela compreende todo o Antigo Testamento, basicamente a Bíblia judaica, que ela compreendia os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e a outra parte, a lei e os profetas. Os judeus falavam lei, os profetas e os salmos. Eles dividiam de 3 formas o Antigo Testamento. E esse detalhe é muito importante porque nos ensinos dos rabinos, os fariseus e mesmo os saduceus, os homens que eram os grandes letrados da palavra de Deus, eles colocavam uma certa hierarquia na palavra de Deus. E quando eles faziam essa hierarquia na palavra de Deus, eles colocavam detalhes em que eles automaticamente revogavam leis de Deus, em benefício próprio ou para dar a interpretação que lhes cabia. Por exemplo, aquela questão de Corban, da oferta. Quando você tem um pai que depende de você, mas você destina uma oferta ao Senhor, o que eles estão dizendo? Os rabinos falavam, os líderes da época: não, seu pai pode estar passando necessidade, mas se você tem uma oferta gorda para o templo, isso é uma oferta, é corban, é para Deus, deixa passar fome, porque Deus é mais importante. Eles começavam então a colocar uma importância, uma escala de valores nas leis que Deus não colocou, a não ser a lei que representa o grande guarda-chuva, o grande arcabouço e todo o sistema da soberania de Deus no universo, a sua lei cósmica, a sua lei eterna e imutável, que são os 10 mandamentos, que é esse que está aqui na tela. Mas eles faziam isso. Questões como adultério, por exemplo, os valores, como lidar, por exemplo, com um caso de adultério. Veja uma mulher que foi pega em adultério. Onde estava o outro que praticava adultério? Só trouxeram uma pessoa? E a outra? Quem fez essa jurisprudência? Quem interpretou a lei dessa forma? Eles faziam a interpretação da lei de uma forma tão minuciosa, eles gostavam tanto da lei, mas não gostavam de Jesus. E esse é um perigo para os nossos dias, para você que é uma pessoa sincera de coração. Você não deve amar a religião, você deve amar a Jesus. Um dos grandes erros daqueles que viram a Jesus e não o reconheceram como Messias é que estavam assim, tão imersos num sistema religioso perfeito, e era perfeito. Até hoje alguns até vacilam na fé porque acham que o judaísmo realmente é a sucessão do cristianismo. Não é. Não é. O cristianismo não vai ser superado por uma nova onda. Não haverá um terceiro templo. Não há dispensações judaicas. Não há uma volta do templo judaico, coisas parecidas. Não. Não existe uma salvação específica para o judeu e outra para o cristão. Não, queridos. Mas eles tinham desenvolvido tanta perfeição, anos e anos, que eles amaram mais a prática do que a finalidade que estava por trás daquilo. Amavam mais os rituais, as roupas, o templo e tudo mais, mas não amavam o autor do templo. Amavam mais os 10 mandamentos, mas não entendiam o que estava por trás dos 10 mandamentos. Amavam mais a lei, mas não amavam o autor da lei. Por isso que não conseguiram enxergar o Messias na sua simplicidade. E daí, num dos debates, aparece então a próxima história. Eis o quê? Eis que aproximando-se dele um jovem, acompanhem comigo, está projetado, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Veja só, uma pergunta muito oportuna. E ele lhe disse:
Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Pare por aqui. Pare por aqui. Se alguém falar para você que os mandamentos não estão ligados à vida eterna, você fala assim, Mateus capítulo 19. As palavras do Senhor Jesus são muito assertivas e não tem dúvida, não tem contradição nenhuma que ele fala, se querem entrar no reino, querem entrar no céu, querem entrar na vida, não sei como está na sua Bíblia, guarda os mandamentos. Opa, Jesus é legalista? De forma alguma. Mas ele está falando para alguém que já era de Israel, alguém que temia a Deus, guardava o sábado, esperava o Messias, e quando chamou Jesus de bom, ele usou um adjetivo que era específico para Deus. Bom é um adjetivo que não se usa para qualquer coisa na Bíblia. Bom é um adjetivo para Deus. Salmo de Asaf, com certeza Deus é bom para Israel, por exemplo. E nesse sentido, quando ele fala e tenta até talvez adular a Jesus com um adjetivo de bom mestre, ele na verdade não sabe o que está fazendo, porque quando você entra às vezes com uma intenção errada com Jesus, ou sem saber, Deus te responde com uma intenção certa e te coloca nos trilhos. E ele falou assim, meu querido, guarda os mandamentos. E aí vem a questão, quais? Eu deixei bem destacado aqui na projeção, por que quais mandamentos? Justamente por causa desse pensamento que vigorava na época. Alguns mandamentos podiam ter uma força maior do que outros e criavam uma Babilônia religiosa para as pessoas, olhando e dizendo assim, olha, qual que é o mandamento mais importante? É por isso que quando Jesus andou aqui, ele fez questão de fazer sínteses da lei. Ele sintetizava a lei de Deus para que com a síntese ele não dava mais brecha para que as interpretações humanas viessem a trazer as apostasias que estavam ocorrendo, ou as pessoas naufragando na fé e desesperadas. Você imagina eu pregando agora aqui, nesse espaço, nesse auditório, e eu pregando coisas que estou deixando as pessoas angustiadas e sem esperança? Era assim que era a pregação da época. Aliás, era assim que acontecia na época de Lutero. Pregava assim em latim, virado de costas para as pessoas, ninguém entendia nada, e só diziam, Deus vai matar você, Deus é muito tirano, Deus quer que você pague, que você compre. Viu, a teologia da prosperidade já tem escola. Na época de Lutero já existia a teologia da prosperidade. Você comprava o céu, pedaços da cruz, mantos de Jesus. Olha, a quantidade de pedaços da cruz que venderam dava para construir uns belos transatlânticos de madeira. É verdade, verdade. Os absurdos que já foi feito, essa velha forma de pregar para as pessoas para conquistar o céu com dinheiro, caiu por terra. Roma pregava isso, Lutero mostrou. Agora, o protestantismo, um braço, graças a Deus, aqui também não tem isso, um braço do protestantismo, nem o protestantismo, mas um braço assim, bem distante da religião bíblica verdadeira, da igreja bíblica, prega o céu por dinheiro. E aí você entende que a sua vida, como eu disse no começo, pode ser resolvida por uma simples questão de interpretação. Se você não fizer troca com Deus, se você vier de forma humilde, se você for despertado para olhar o texto e falar assim, Espírito Santo, é isso que você está me dizendo? Sim. É somente isso. E aquele homem que já era da igreja, aquele jovem rico, dizem que ele era tão douto da lei, ele pergunta quais mandamentos? Continuem comigo. Disse-lhes Jesus, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Notem que Jesus cita 5 mandamentos da segunda tábua e mais a síntese que amará teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico, em Deuteronômio também. Jesus, nesse momento, ele faz uma questão muito importante, que não é a circuncisão que salva, não é lavar as mãos, não é aquele ritualístico que os fariseus faziam. Não. Você precisa se salvar tendo um padrão cósmico, moral elevado, que está estampado nos 10 mandamentos. Voltando aqui, perdão, deixa eu voltar mais um aqui, ver se ele volta. Isso, nessas leis. Jesus citou, dos 6 que estão aqui na segunda tábua, 5. E ainda citou uma citação de Levítico, que eu não me lembro agora a passagem, ama teu próximo como a ti mesmo. Padrões morais do reino de Deus. Não citou nenhum sistema sacrificial, nenhuma lei de ordenança. Pasmem. Por quê? Porque nos ensinos rabínicos, quando eles faziam a divisão, eles estavam agora colocando coisas importantes para a salvação e compreensão e para a sua felicidade espiritual de lado. Quando o homem entra na religião e começa a pôr suas ideias, ele afasta a Deus e aí é só problema. E é por isso que Jesus falou assim, eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. As minhas leis são perfeitas.
Vamos dar continuidade. Bom, nós vemos aqui então uma lei cósmica, como eu falei. Só voltando um pouquinho. Ok? Ele foi muito rápido agora. Eu preciso me acertar com ele. Eu preciso fazer uma santa ceia com esse aparelho aqui, viu? Falar assim, olha, o que está acontecendo aqui? Voltando. Isso, ok. Parou por aqui? Para aqui. Isso, não mexe agora. Quieto. Essa lei cósmica, os 10 mandamentos, ela é eterna, imutável. Quando José se negou a deitar com a mulher do seu amo Potifar, ele não ia adulterar, porque ali fazia parte de um princípio de não ia transgredir o leito matrimonial de Potifar. Interessante isso. José fez aquilo e ele não tinha lei. Aliás, José não era nem judeu, não tinha nem Moisés estava na história programado. Quando você olha, por exemplo, para Abrão, né? Grande pai, pai exaltado, antes de mudar o nome para um pai de multidão, um pai de uma grande nação, diz assim categoricamente em Gênesis, Moisés escreveu, que Abrão foi aquele que guardou as minhas leis e os meus estatutos. Aonde? Do Sinai? Não, eu não tinha passado pelo Sinai. Agora, quando você vai, por exemplo, para Caim e Abel, é mais ainda marcante. Percebam que quando você se torna um arqueologista bíblico, não estou falando para se tornar um professor Rodrigo Silva, mas uma pessoa que vai ali na sua Bíblia e para pensar junto comigo. Pensa. Quando você começa a pensar, você fala assim, peraí, Caim cometeu assassinato, não matarás. 5º mandamento. Desculpa, 6º. Daí o que acontece? Não matarás. Mas onde estava escrito isso? Quem puniu Caim? Deus puniu Caim. A vítima foi Abel. Como que Caim sabia que isso era erro? Que isso estava errado? Qual era o padrão moral? Um padrão cósmico que reina. A lei de Deus que rege todo o universo. Ah, mas anjo não peca. Não peca. Por isso que anjo não precisa ver tábuas de pedra. Anjo não precisa ficar sendo lembrado. Lembra-te disso, lembra-te daquilo, não faça isso. No céu a gente não vai precisar ser assim. Porque no céu essas coisas vão ser cumpridas de forma natural. Hoje, a nossa natureza, a nossa propensão, queridos, é não fazer nada disso que Deus quer. É por isso que Deus faz questão de colocar em tábuas de pedra, dizer em letras garrafais que é eterno e falar várias vezes, lembra-te. Não. Porque nós temos uma tendência assim enorme, porque a nossa natureza é assim. Nós somos alterados após a entrada do pecado. E nós só com Jesus, olha só o elemento chave, somente com Cristo, pela presença do Santo Espírito nas nossas vidas, é que podemos não querer ser perfeitos, mas Deus nos enxerga agora como perfeitos à luz da sua lei, porque a sua lei, que é perfeita, ela tem agora um que é perfeito, que morreu no nosso lugar e faz essa obra e nos coloca nos trilhos do céu. Vamos agora dar continuidade? Olha o que Pedro disse. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha, Pedro era colega de Paulo no ministério. Ele falou assim, é difícil entender meu amigo Paulo. Sabe, tem gente que fala com... Uma filha um dia falou para mim assim, papai, eu fui no estudo bíblico com a minha filha e levei. Foi ontem isso, aliás. Papai, o estudo bíblico estava uma delícia, mas fala mais simples. Eu falei assim, por quê, filha? Desculpa, irmão, se eu falar às vezes complicado. Não é porque eu queira, mas às vezes a gente vai lembrando e vai falando. Sabe por quê, pai? Uma hora você falou um negócio lá, todo mundo fez assim, ó. Daí olhou um para o outro, daí depois que você começou a falar, daí eu percebi que eles entenderam, papai. Eu falei, então, tá bom, filha. Fica a dica, né? E o Paulo era assim. Paulo era um homem que falava 5, 6 línguas, com certeza. Falava latim, grego, hebraico, aramaico. Falava perfeito, era fariseu. Era um homem culto, ele tinha dupla cidadania terrena e a cidadania celestial. Percebam, ele tinha livre trânsito em Roma, livre trânsito no meio judaico. Ele era um homem das letras, era um homem que sabia muito. E se escrever é essencial para sobreviver hoje, naquele tempo, era uma pessoa que se destacava acima de tudo. Ele escrevia. Quem era Pedro para dizer isso de Paulo? Pedro era um ex-pescador, que agora era um homem que, quando ele escreve nessa carta, Pedro já tinha os seus 70 para 80 anos, era um homem que estava às vésperas do seu martírio, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas a cultura não impede você de ser um grande homem de Deus. E aí Pedro falou assim, olha, realmente a capacidade intelectual de Paulo faz a gente, às vezes, suar a camisa para entender o que ele fala, mas isso não é impossível. Mas ele estava dizendo o seguinte, entre os quais, voltemos à parte grifada, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem
igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vejam que Pedro fala, indoutos inconstantes. Todo texto fora de um contexto é um pretexto. Essa frase que eu ouvia da Enaide já é verdade até hoje. Quem conhece a Enaide sabe, minha querida Enaide. O que acontece? Eu aprendi a Bíblia com ela também. Não batizei aqui, mas eu estudei muito a Bíblia com ela quando eram há 20 anos atrás, quando eu vim aqui para Piracicaba. Por que doutos inconstantes? Você quer fazer doutrina? Você quer abrir uma igreja? Vamos lá. Uma vez alguém me contou que existe uma igreja chamada Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Anjos. É horrível, né? Ela aqui, ela está... Calma, dá uma água para ela ali, gente. Brincadeira. Queridos, tudo isso é tragicômico. Por quê? Cada igreja, uma porta, uma doutrina. Eu quero a igreja que pode fumar maconha. É verdade. Eu quero a igreja que o sexo é livre. Eu vou atrapalhar aqui a filmagem, deixa eu ficar aqui quietinho. Eu quero a igreja em que pode haver união de seres humanos, não união entre homem e mulher mais. Que o casamento é união entre duas pessoas, não entre homem e mulher. Que tacada. Essa é a interpretação hoje pós-moderna, que está na moda. Eu estou fora da moda e vocês estão também, pela graça de Deus. Outras coisas por aí. Então, essa inconstância doutrinária e essa mudança dos verdadeiros paradigmas de Deus é o que Pedro alertou. Vós, portanto, olha a parte final que eu quero explicar. Amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, e eu coloquei no parêntese o quê? Pessoas sem lei. Você pega traduções de outras línguas, por exemplo, e a tradução melhor, no nome inglês, por exemplo, é lawlessness, sem lei. Você não tem isso no português, mas a tradução aqui, que você encontra nas línguas mais antigas, é engano de homens abomináveis ou pessoas sem lei. Pessoas que não reverenciam a Deus, que não querem que Deus seja o soberano das suas vidas. Pessoas que estão... Lei é o quê? Lei é um parâmetro. Pessoas sem parâmetro. Porque com essas pessoas sem parâmetro, elas vão tirar os outros do eixo, vão tirar os outros do caminho. Pessoas fora das coisas de Deus com mais intenções são como lobos, o próprio Pedro fala. Vão tirar vocês do caminho, Deus queira que não, amém, por favor, Jesus nos proteja. Mas estão tirando as pessoas e façam que as pessoas descaiam da sua firmeza, balancem na fé. Olha, uma pessoa está falando aquilo, vá na Bíblia, será que aquilo é bíblico? Por isso que esse é um dilema paulino que a gente fala. Qual que é o dilema paulino? Olha só, para onde eu vou? Minha vontade ou vontade de Deus? Quando você fala em lei, é uma questão de vontade. Para onde eu devo ir? A vontade de Deus é que leva para Deus. E aí vem, olha só, quando na graça estamos sem lei, podemos então, olha só, é o dilema paulino, desobedecer a lei. É o que as pessoas estão falando por aí. Você apagou sozinho aqui. Opa, isso, voltou. Desobedecer a lei. Isso está certo ou está errado, meus queridos? Está errado. Não é para desobedecer a lei de Deus. Não é para você perder os parâmetros. Então assim você pensa, vou continuar pecando? Olha o que Paulo diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo até usa um argumento muito interessante. Então se eu pecar mais, vou ter mais graça, porque... Quando não tem realmente assim, lei, mais pecado, mais graça, é uma maravilha. Não, isso é uma baderna. Ele coloca de maneira alguma. Ele fala assim, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele, ou seja, no pecado? O pecado sai da sua vida, mas você continua agora certinho, sendo submisso a Deus. Um texto interessante que causa polêmica é esse. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Esse texto de carta de Paulo aos Colossenses, Paulo está falando de um texto altamente polêmico que os dias de hoje, os homens que querem arrebatar as pessoas no engano dizem que a lei foi cancelada na cruz. Mas eu fiz questão de destacar em amarelo uma escrita de dívida que consistia em ordenanças. Por que uma escrita de dívida? Porque exatamente Paulo, como um bom fariseu, conhecedor das Escrituras, um homem inspirado pelo Espírito Santo, ele vai buscar na sua produção literária nada de forma inédita, mas agora ele quer fazer com que você entenda que já estava escrito. Olha só a explicação. Deuteronômio 31, 26.
coloquem o livro da lei ao lado da arca da aliança. O livro da lei são as leis cerimoniais, ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus. Vocês sabem que os 10 mandamentos ficavam dentro da arca e a lei cerimonial fora da arca. Mas o que é interessante, aqui tem um rolo, não é a lei cerimonial original, não existe, é uma cópia de uma lei cerimonial, da Torá, onde ficará como testemunha contra vocês. Entenderam o que Paulo está dizendo? Voltemos ao texto anterior. Cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Em algumas Bíblias dizem, testemunha contra vocês. E aí você vê onde Paulo puxou a ideia. Testemunho contra vocês, contrário a vocês. Porque é uma obrigação sobre vocês. É uma obrigação. A lei cerimonial eram obrigações. Eram obrigações que tinham que ser cumpridas. Não faziam parte dos 10 mandamentos. E olha só agora a diferenciação nas leis. Ele anunciou a sua aliança, Deuteronômio 4, 13 a 14. Os 10 mandamentos. Opa, qual que é a aliança de Deus que está escrito aqui na Bíblia? Se você depois quiser, eu deixo os textos aqui. Eu só estou citando a Bíblia. Eu não estou escrevendo nada novo, tá, queridos? A aliança de Deus são os 10 mandamentos. E ele os escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Opa! Mateus 5,17, acabei de falar que Jesus veio cumprir. Jesus cumpriu tanto a lei cerimonial, mas a moral que alguns dizem que os fazem parte, os 10 mandamentos e o santo sábado, Deus ordenou que os cumprissem, essa primeira parte. Agora, na segunda parte, começa agora a interpretação dos 2 tipos de leis, de regras. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes, ou seja, quem está escrevendo isso? Moisés. Deus deu autoridade a Moisés para ensinar decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Ou seja, a lei cerimonial, as leis civis, todas as leis que regeriam o arraial de Israel, Deus falou para Moisés, escreve agora nessas leis, que são o quê? As ordenanças, o escrito da dívida, que faziam parte daquela estrutura que ia participar temporariamente. Deus é um grande homem das leis, Deus conhece as leis. O mundo todo se rege, as grandes leis do mundo são baseadas nas leis de Deus. O sermão de hoje eu não vou falar sobre a excelência dos 10 mandamentos, mas eu tenho estudado, por exemplo, e eu já há muito tempo, já desde que eu sou convertido, eu tenho percebido que os padrões morais do mundo só existem porque são os padrões morais de Deus, da lei cósmica dos 10 mandamentos. Mas Deus faz leis que acabam, mas não são leis inúteis. As leis cerimoniais não eram leis erradas, não eram leis inúteis. Por favor, preste atenção para você não dormir agora e achar que eu estou falando que a lei cerimonial é importante. Mas estou falando que a lei cerimonial, ela teve um período de vigência, uma temporariedade que Deus falou assim, ela vai durar porque elas são sombra do objeto, que é Jesus que é refletido nelas. Elas vão acabar. E é por isso que Deus colocou aqui, estão comigo? Todos acompanhando? Ok, vamos lá, para o próximo. Não fareis os pés... Ok. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Isso aqui é uma coisa para israelita. Aqui está falando de todo o cerimonialismo, tudo aquilo. As ordenanças dadas por Moisés. Dando continuidade. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos excelentes, tudo lei cerimonial. Fizeste que conhecesse o teu sábado santo, e lhes destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés. Aqui Neemias coloca, quando ele restaura a vida em Israel, pós-exílio babilônico, ele coloca bem claro que toda organização civil, leis, mandamentos, assim no geral, que mandamento é um termo genérico, não é específico, leis, mandamentos, ordenanças, ele fala, tudo isso que existia era maravilhoso, vamos restaurar. E fizeste, está falando de Deus, Deus fez que conhecessem o teu, eu devia ter colocado um maiúsculo bem grande aqui, por quê? O santo sábado de Deus, porque no contexto aqui de Neemias, quando ele restaura Jerusalém, as pessoas estavam recebendo comerciantes no sábado. E ele sabia que no sábado não era para fazer negócio. E aquilo não faz parte da lei cerimonial. Aquilo faz parte de um princípio de adoração. Eu não faço negócio no sábado. Não é uma urgência abrir para os mercadores que vêm da Pérsia, que vêm da Índia, que vêm do norte da África. Não. No sábado a gente fecha. Ele falou assim, fecha a porta de Jerusalém. E por isso que ele faz questão. Olha o detalhe. Fizeste que conhecesse o teu santo sábado e
lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés. Ou seja, o santo sábado que é de Deus e as coisas que Moisés tinha dado. Muito claro o texto, entenderam? Muito claro o texto. Dando continuidade. Chegam dias, declara o Senhor, quando faria uma nova aliança. Peraí, qual que era a aliança de Deus que a gente leu lá em Deuteronômio? Os 10 mandamentos. Está na Bíblia, ok? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Vocês estão entendendo que não existe, o Velho Testamento não é uma velha aliança, e o Novo Testamento não é uma nova aliança? Porque o que Deus faz não se revoga, a não ser que Deus fale assim, agora já passou aquela fase. O que Deus faz não cai de moda, não é obsoleto. A velha aliança, ou uma nova aliança, ela está relacionada com quem tem a capacidade de cumprir. E na verdade o ser humano não cumpriu, Israel falou assim, não cumpriu. Então quando você entende que os 10 mandamentos fazem parte dessa aliança de Deus, eles quebraram a minha aliança. Ou seja, eles quebraram os mandamentos de Deus. Sim, quebraram. Eram idólatras, okay? Blasfemos, arrogantes. Você vê, por exemplo, nos profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. Você vê assim, Deus falando, o órfão, a viúva, a corrupção. Eu vi aqui o Paulinho pedindo oração pelo nosso país. Corrupção é um braço, é um desdobramento do pecado. É verdade. Se as pessoas fossem convertidas, não haveria corrupção. Porque a corrupção nada mais é do que não cobiçarás. E outras coisas que vêm junto dos mandamentos, das transgressões, são primas. Que coisa horrível. Por isso que as pessoas quebraram a aliança de Deus. Diz o Senhor. Então aqui não tem nada a ver com o Velho e Novo Testamento, queridos. Sabe por que não tem nada a ver? Agora a gente termina aqui nessa parte e diz assim, essa aliança que farei, ou seja, eu vou fazer um acordo com vocês de novo. Depois daqueles dias, ou seja, depois que Israel acabar como nação, eu vou continuar porque a igreja vai existir. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Opa, aqui cortou. Serão eles, né? Vocês têm aí o texto, né? Então eles serão o meu povo. Que lei que Deus falou? Novas leis? Não. A mesma lei que no Antigo Testamento já não estava sendo observada, ele falou que vai colocar. Isso é uma profecia apocalíptica, uma profecia escatológica para o fim dos tempos. No final dos tempos, queridos, Deus vai chamar as pessoas, não é para poder ficar louvando e gritando e fazendo coisas, shows, igrejas, dinheiro e outras coisas. Não. Deus vai converter as pessoas para que a lei dele, a lei cósmica, o padrão moral que é de Deus, volte ao coração das pessoas e as pessoas reconheçam que dependem de Jesus para guardar, observar e ter a Deus como único padrão de soberania nesse mundo. Então não são outras leis, é a mesma lei. Por isso que aqui está, os 10 mandamentos, que são a lei de Deus, vão ser colocadas no coração. Isso não é obra de homem, isso não é obra de uma pessoa, é uma obra de Deus. Por isso que você não adianta fazer forças, eu estou tentando, está errado. Você tem que se entregar. Você tem que falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Aí Deus fala assim, opa, agora eu tenho autoridade. Deus respeita o livre-arbítrio. Próximo slide, então. Pessoas que guardaram a lei de Deus. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, eram chamados, em Lucas 1, versículo 6, eram justos, guardavam os mandamentos de Deus. Outra pessoa que também é muito importante, Noé, encontrou graça, guardava os mandamentos de Deus. Não tinha lei para a época de Noé. Jó, o patriarca Jó, justo e íntegro. E aqui eu quero dizer para vocês, cuidado para você não tomar como referência que a lei no coração é o que você acha. Não é o que você acha. Porque se você começar a entrar com achismo, tudo que eu falei não valeu nada, pelo amor de Deus. O que você acha é, Deus tem razão. Esse é o que você pode achar. Você não pode fazer justiça própria e dizer assim, eu tenho um padrão. O relativismo de nossos tempos, ele leva você a ser assim, livre. Eu posso tudo. Posso fazer o que eu quero com o meu corpo, posso adorar da forma que eu quero. Negativa. Se você está feliz comigo até agora e ficou triste, eu vou reforçar a sua tristeza. Porque Deus muitas vezes tem que entristecer alguns para que a alegria verdadeira venha depois. Você não pode fazer a sua forma de guardar o sábado de Deus. Você não pode achar que é assim que você pode viver com as pessoas, tratando o seu semelhante. Você não pode achar que idolatria é só ter uma imagem no alpendre da sua casa. Tem muita gente que está idolatrando
coisas e está deixando Deus de lado e está guardando o saldo e fazendo as coisas, porque a idolatria é um conceito muito mais amplo. A idolatria vem como um dos maiores problemas, e está aí, disfarçada em alguns pecados que as pessoas vêm cometendo. O cumprimento da lei não é um ato de um ser humano, é uma obra de fé. Deus falou: eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Percebam que esse é o preâmbulo dos 10 mandamentos. Sabe o que é isso? Algumas pessoas esquecem, mas Deus, e nos escritos de Moisés está escrito assim: eu tirei você do Egito, eu te dei comida, eu te dei abrigo, eu te protegi dos animais peçonhentos, tirei de uma escravidão, e o Egito representa pecado. Eu tirei você da lama, eu dei para você vestes de justiça, eu te dei restauração, você sente agora valor próprio, sua identidade foi restaurada, você sente gozo espiritual comigo. E agora que você entende isso, por amor, guarde os meus mandamentos. Vejam que a carroça não pode vir na frente dos bois. Jesus tinha falado: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Algumas pessoas falam isso para a gente aí. Mas se eu faço o amor, eu cumpro a lei. Sim, você cumpre a lei observado tudo aquilo que você entendeu. Você não cumpre a lei que você quer. É o cumprimento da lei de Deus. Mas e a fé? Se eu tenho fé, não preciso. De maneira alguma, Paulo já escreveu. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Notem então que amor e fé, eles andam juntos porque são elementos que Deus coloca dentro de você para que você possa entender que Deus não pede uma carga insuportável. Sabe quem faz você pensar que Deus pede coisas absurdas para você? O inimigo de Deus. Assim foi no Éden. A serpente falou para Eva: Deus não é justo. Adão, ele não é justo. Não, Deus é justo, porque Deus não coloca nada insuportável sobre o ser humano. E essa obrigação, ela não representa um caminho difícil. Por quê? O conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nossa, que jogo de palavras, João. Deve andar, deve permanecer, deve obedecer. É assim mesmo, é assim que funciona. É simples. Quando você ama Jesus, você vai fazer o melhor por ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou assim: olha, tá aqui Moisés, fala para eles, façam isso. Não, Deus fez um trabalho pedagógico, cognitivo com eles. Queridos, vocês viram o que eu estou fazendo por vocês por amor? Senhor, muito obrigado. Agora venham até a mim e me sirvam. Olha que diferença. É assim que eu estou falando em nome de Jesus para vocês hoje. É assim que eu estou fazendo biblicamente, estou pregando a Bíblia. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Claro que não são, porque o mandamento não é a salvação, é Jesus. Isso é uma obrigação por amor. Vamos próximo. O dragão em Apocalipse fala que Satanás irou-se contra a mulher. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Pessoas morreram nas arenas, foram queimadas. As feras mataram essas pessoas. A lei de Deus tem sido quebrada por alguns. Sabe quem faz isso? Você está aqui num espaço religioso de orientação cristã. A Bíblia fala de um grande conflito. E essa Bíblia fala de um grande conflito que o inimigo de Deus, Satanás, ele quer destruir a Deus, as obras de Deus, e você que é a obra-prima da criação. Ele não quer que você conheça o caminho verdadeiro. O inimigo não quer que você saiba que é muito fácil servir a Deus. Não com levianidade, de qualquer jeito. Tem os padrões de Deus, mas não é isso que é importante. O importante é se entregar. O resto Deus faz. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos demonstra identificação com Cristo e por isso atrai a ira do inimigo. Queridos, quantas vezes você vê testemunhos de pessoas que saem das drogas? Agora no Provai e Vede, um músico tocava as coisas ali, largou tudo para seguir a Jesus. Toda obra de conversão representa uma decisão a ser tomada e alguma coisa para ser deixada.
Toda vez que você se converte, a primeira coisa que você deixa é o mundo e Jesus entra no seu coração. Mas as coisas que acompanham a gente, os acessórios sobre a nossa vida, os vícios, os traumas talvez, que também a gente gosta, sabia? A gente gosta de ver no trauma. Essas coisas precisam ser deixadas de lado. E é uma obra constante que para alguns pode ser mais difícil, para outros pode ser mais fácil. Porque essas coisas fazem com que a gente vá desonrar a Deus e não vai conseguir também se relacionar com o próximo. Se você hoje tem algum pedido, coloque no seu coração que Deus vai te responder, principalmente se for um pedido relacionado a isso. Senhor, eu não sei o que eu posso fazer. Eu não consigo por mim mesmo. Claro que não. A obra de conversão é uma obra de Deus, mas Ele precisa da sua anuência. Ele precisa que você entenda que Ele quer ser o dono da sua vida, porque aqui é só o começo. Ele tem uma eternidade para nos dar e Ele vai estar conosco constantemente. E agora nós estamos nos preparando para lá viver aquilo que nós tanto ouvimos, tanto estudamos, tanto lutamos. Quantas lágrimas, quanto sofrimento, quanto choro. Mas aqui tudo foi vencido porque Jesus veio até nós pelo Espírito Santo. E lá nós vamos vê-lo pessoalmente. Nós vamos andar com Ele pela Nova Jerusalém. O céu é uma realidade. Portanto, queridos, cumprir a lei não é você dizer que as ordens de Deus foram revogadas. Não. Deus tem um plano na sua vida para que você possa, pela graça de Deus, entender o que Ele quer de melhor para você e você viva de forma diferente. Experimente a Deus. Provai. O Senhor é muito bom. Que Deus o abençoe nesse sábado. Que Deus lhe dê a sua paz. Que você possa ser próspero. E não deixe de estudar a Bíblia. Porque o que nós hoje estudamos na Bíblia, basicamente estava no Antigo Testamento. 75% das promessas bíblicas estão no Antigo Testamento. Porque 75% da Bíblia é Antigo Testamento. Não se desvie do caminho de Deus. Permaneça nele. Porque Deus tem uma promessa maravilhosa. E eu quero no céu, dentro em breve, quando o Senhor voltar, encontrar com todos vocês. Um feliz sábado a todos, então. Vamos colocar em pé para a oração? Santo Deus e Pai, muitas dúvidas pairam sobre a nossa mente, mas como Tu nos iluminaste pelo Espírito Santo nesta manhã, eu sei que são pequenas coisas para grandes decisões. E por isso, ó Deus, eu sei que os Seus fardos não são pesados, o Seu jugo é leve, o Seu caminho é o melhor de todos. Não existe salvação fora da Bíblia, fora de Jesus. E por isso, ó Deus, eu só peço humildemente que eu possa estar nesse caminho. Que os meus amigos que estão aqui presentes, os que nos assistem ou nos ouvem pela transmissão, possam nesse momento, entregando o coração a Jesus, receber a paz que excede todo entendimento, não mais sair desse caminho e serem confirmados para o grande dia das bodas do Cordeiro. Dá-nos um bom restante de sábado na Tua presença. Temos a paz de Jesus. Guarda aqueles que estão enlutados, os enfermos. Cuida do Seu povo. Tu és o nosso Deus, um Pai amoroso, de infinita bondade. Nós louvamos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no poderoso e grande sacrifício que foi feito por Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém.